E agora vamos direto a Londres para conversar com o nosso correspondente Sérgio Uti, que traz agora os destaques internacionais desta terça-feira. E vamos começar, Sérgio, falando sobre o surto de sarampo aí na Europa. De acordo com um relatório divulgado pela Organização Mundial da Saúde, já são mais de 41 mil casos da doença só no primeiro semestre deste ano, realmente um número muito impressionante. Sérgio, as autoridades já anunciaram algum plano emergencial para tentar controlar o avanço do surto? Bom dia para você. Pois é, bom dia, Cássio, bom dia a todos aí no Brasil. Pois é, chagas aí, sarampo aqui, 41 mil casos, não é pouca coisa. As autoridades, além de fazerem um tratamento emergencial para as pessoas que têm os sintomas da doença, na verdade, estão insistindo aí com os pais para que não caiam nessa história de que a vacinação é ruim, porque a fonte desse problema é uma geração de pais aí que decidiu não vacinar os filhos, imaginando que estavam fazendo algo bom para seus filhos. Houve 37 mortes, 20 desses 41 mil casos, 23 mil são só na Ucrânia, um país que atravessa aí um período de guerra há vários anos, isso certamente contribuiu, e 7 países europeus registraram mais de 1.000 casos, entre eles França, Grécia e Itália. Aqui no Reino Unido, houve quase 1.000 casos registrados. E, enquanto isso, no Brasil, por exemplo, nesse período, enquanto a Europa registra 41 mil casos de sarampo, no Brasil, nessa mesma época, pouco mais de 1.000 casos. Ou seja, a situação aqui é bem mais grave do que aí. É verdade, muito grave, Sérgio. Inclusive, a gente estava vendo aqui uns números enquanto você falava que o número aí de casos de sarampo, olha só, na Europa, praticamente quase dobrou em relação ao ano anterior. Então, é um número que preocupa e muito as autoridades aí da Europa. E, Sérgio, agora sobre a crise penitenciária aí no Reino Unido. O governo britânico acabou de assumir uma das maiores prisões do país, que estava sendo controlada pelo setor privado, mas aí a situação acabou fugindo um pouco do controle. É isso mesmo? Pois é outro assunto que a gente pensa que os europeus são muito melhores, têm uma estrutura muito melhor que a do Brasil. De fato, aqui no Reino Unido as prisões são poucos melhores, mas ainda assim muito problemáticas. É o caso dessa prisão de Birmingham, que é a segunda maior cidade do Reino Unido, que estava sob controle dessa agência privada, de uma empresa privada, a G4S, a G4S, desde 2011, e chegou-se à conclusão de que a situação era muito grave por conta de condições de higiene, uso de droga dentro das prisões e o número de casos de agressões, que foi quase 1.500 só nos últimos 6 meses. Diante dessa situação, o governo britânico decidiu assumir a prisão, tirar dessa empresa privada que controlava esse presídio, tirar a prisão e tomou 2 decisões imediatas, Cássio. A primeira delas, diminuiu o número de presos, havia 1.200, vai passar para 900. E a segunda delas, aumentar o número de funcionários e também tirar da prisão e levar para um centro de tratamento todos os presos que têm problema comprovado de dependência química. Ou seja, é um problema grave aqui no Reino Unido e também em alguns outros países da Europa, ao contrário do que muita gente pensa. Realmente, um problema gravíssimo. E, Sérgio,